E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, despenca em concurso público: a divisão de competências da União na nossa Constituição. É um assunto cheio de detalhes, mas que vamos deixar bem claro e direto ao ponto. Então, qual vai ser o nosso plano de voo? Primeiro, a gente entende a base de tudo, a federação. Depois, damos uma olhada no que a União pode chamar de seu, os bens dela. E aí sim, a gente entra no coração da matéria, quando a União age sozinha e quando ela precisa cooperar. E para fechar com chave de ouro, um mapa completo para não errar mais nenhuma questão sobre isso. Bom, antes de mais nada, a gente precisa ter uma coisa bem clara na cabeça. O Brasil é uma federação. O que isso quer dizer? Que o poder é dividido. Pensa na Constituição como o grande manual de regras do país. É ela que diz quem faz o quê, distribuindo as tarefas entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É exatamente isso que as bancas de concurso adoram testar. Quem cuida da saúde, quem faz a lei penal, quem emite dinheiro. No final da nossa análise de hoje, a resposta para essas perguntas vai estar na ponta da língua. Certo, vamos para a nossa primeira parte mais prática. Antes de saber o que a União faz, vamos ver o que a União tem, o que pertence a ela. E pode acreditar, isso também cai em prova, então, muita atenção aqui. Então, o que entra nessa lista? Pensa assim, coisas grandiosas e estratégicas. As praias que a gente frequenta, as ilhas lá no meio do oceano, todo o nosso petróleo e minério debaixo da terra, tudo isso é bem da União. Sítios arqueológicos, terras indígenas, é fundamental saber que isso pertence à União, porque é ela quem vai, no fim das contas, proteger e decidir como usar esses recursos. Agora sim a gente chega no filé mignon do assunto. As competências que a União exerce por conta própria, sem precisar combinar com ninguém. É aqui, pessoal, que moram as maiores pegadinhas de concurso. E aqui está o segredo para não cair nessas armadilhas. A grande sacada, o que os examinadores mais cobram, é a diferença entre a competência para fazer algo, que é uma ação, uma execução, e a competência para criar leis sobre algo. Uma coisa é pôr a mão na massa, outra é escrever a regra do jogo. Vamos ver isso direitinho. Olhem só para esses dois verbos, fazer e legislar. A diferença é toda aí. O artigo 21 fala de executar, de agir, é uma competência material. E atenção, ela é indelegável. A União não pode passar essa bola para ninguém. Já o artigo 22 é sobre legislar, criar as leis. E essa, sim, em alguns casos, pode ser delegada. Se a gente entende essa diferença, metade do caminho já está andado. Para ficar mais claro, pensa nas tarefas do dia a dia da União. São ações bem concretas. Por exemplo, só a União pode imprimir o nosso dinheiro. Só ela pode manter os correios funcionando. Ou cuidar da polícia nas nossas fronteiras. São tarefas que só o governo federal pode executar. É ação direta. E aqui a gente vê o outro lado da moeda. A União é quem cria as grandes leis nacionais, porque o Código Penal ou a CLT são os mesmos no Brasil inteiro, porque é competência privativa da União legislar sobre esses temas. Isso garante uma unidade, uma segurança jurídica para todo mundo. Mas beleza, a União nem sempre joga sozinha. Em muitas áreas que são super importantes, a Constituição diz, olha, aqui todo mundo tem que trabalhar junto. A palavra-chave aqui é cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. E a lógica aqui é a mesma que a gente já viu. Existe o fazer junto e o legislar junto. Só que aqui tem um detalhe que derruba muito candidato. Na competência comum, que é a de cuidar, de executar, os municípios participam, mas na concorrente, que é para legislar, eles ficam de fora. Gravem isso. E o que são essas responsabilidades tão importantes? Cuidar da nossa saúde, proteger o meio ambiente, preservar nossa cultura. São tarefas tão essenciais que não dá para deixar na mão de um só. Todo mundo tem que colaborar, desde a prefeitura da cidadezinha pequena até o governo federal lá em Brasília. Ok, mas legislar junto? Como é que isso funciona na prática sem virar uma bagunça completa? Pois é, para não virar caos, a Constituição criou uma hierarquia, um sistema bem organizado que define quem faz o quê primeiro. Vamos com um exemplo que fica fácil de entender. Pense em direito tributário. Primeiro, a União vem e cria uma lei com as regras gerais de um imposto, o esqueleto da lei. Depois, cada estado pode criar sua própria lei, mais detalhada, para complementar aquela regra geral de acordo com a sua realidade. Ah, e se a União não tiver criado lei nenhuma? Aí o estado pode legislar sobre tudo. Mas atenção ao pulo do gato.
Se, lá na frente, a União criar sua lei geral, a parte da lei do Estado que for contra essa nova regra federal fica suspensa. Simples assim. Ufa, foi bastante informação, eu sei. Mas calma, agora a gente vai colocar tudo isso num lugar só. Chegou a hora do nosso mapa da mina, aquela ficha de revisão que salva na véspera da prova. E aqui está ele, o nosso mapa. Olha que simples. De um lado, a gente separa pela ação. É material, de fazer, ou é legislativa, de criar leis. Do outro lado, a gente separa por quem atua. É a união sozinha ou é a união junto com outros. Pessoal, se vocês entenderem e memorizarem a lógica desta tabela, a chance de gabaritar as questões sobre esse tema é gigantesca. Agora, para fechar, fica essa reflexão. Com esse mapa em mãos, qual dessas competências mais afeta a nossa vida? Pensar sobre isso ajuda a conectar a teoria com a prática, e isso faz o conhecimento grudar na mente, e é essa conexão que faz a diferença na hora da prova. Por hoje é isso, pessoal. Bons estudos e a gente se vê na próxima.